Quem está feliz nessa manhã? Quem está feliz? Nós viemos, sabe, fazer o que hoje? Celebrar, buscar a presença do Senhor e receber muito mais dEle. E muitas vezes a gente chega com uma expectativa boa ou não, ou a gente vem só receber uma palavra, mas a gente veio aqui hoje se alegrar na presença do Senhor, se juntar com os irmãos e celebrar tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas durante a semana. Amém? Eu quero ler um versículo com vocês. Quem trouxe a Bíblia? Amém, amém. Você sabe que por muitos anos a gente vem utilizando o boletim. O boletim realmente é uma ferramenta fantástica e é uma ferramenta que a gente usa durante a semana para reestudar a palavra. E tem uma porção da palavra, tudo que está no boletim realmente é extraído da palavra. Mas a gente acaba ficando acomodado. A gente lê a Bíblia em device, né? Eu tenho um problema, eu leio a Bíblia no iPhone também, no telefone, no iPad. E quando eu estou buscando a presença de Deus, lendo um iPhone, um iPad, ou acabei fazendo propaganda só de uma marca, né? Num equipamento eletrônico desse, estou lendo a Bíblia concentrado, entra um e-mail. Daí minha cabeça vai para onde? Vai para esse e-mail. Daí estou lendo, entra um text message. Daí minha cabeça vai para o text message. E eu não faço nenhuma coisa nem outra. É igual o pato, né? O pato ele anda, nada e voa. Mas tudo devagar, nada direito. Vocês já viram um pato voando? Né? Ele voa quase caindo, né? Nada lento e anda assim, ó. Então, mas o Senhor quer e Ele espera da gente que a gente venha ter um bom relacionamento com Ele, um bom relacionamento com a palavra e que a gente invista tempo de qualidade, igual nos nossos relacionamentos. Eu vou expor algumas pessoas aqui. Às vezes, eu saio de um lugar, daí minha esposa está trabalhando o dia inteiro, eu chego em casa, é a hora que ela acaba de trabalhar, ela senta, daí eu chego e quero conversar, daí ela pega o telefone dela e fala, acabei de sentar, eu falei, poxa, nós vamos ter um tempo de qualidade junto aqui, tira esse negócio daí. Mas quem está falando isso é um cara que é viciado em telefone, e esse sou eu confesso daqui, e tenho me policiado para abrir mão disso daí. Porque a gente só ouve a Bíblia, a gente lê boletim, que é fantástico, e tem muitas ferramentas aplicadas no boletim. Não deixem de ler, não estou tirando a qualidade do boletim. Mas eu quero falar para desafiar nós, igreja, que a gente venha ler a Bíblia. Em nome de Jesus, de papel. De papel, eu consigo concentrar muito mais quando eu estou na Bíblia de papel. Daí eu estou lendo, daí eu lembro, hoje é quarta-feira à noite, né? Ou domingo à tarde, daí o Corinthians está jogando. Eu vou lá ver quanto está o jogo do Corinthians. Olha como que é a cabeça do ser humano. Isso não é uma pessoa, não. Todos nós somos assim. Então, um desafio que eu deixo para vocês e para mim, que eu estou exercitando, é que a gente venha pegar o papelzinho e ler. Não estou menosprezando nenhum equipamento eletrônico. Leia. O importante é o relacionamento com a palavra e um relacionamento de qualidade. Quem gosta de conversar com alguém quando alguém está prestando atenção em outra coisa? Né? Quando alguém não olha. Desde criança, minha mãe e meu pai me ensinaram, olha, quando você for conversar com alguém, olha nos olhos da pessoa. For cumprimentar alguém, segura a mão com firmeza. Né? A gente passa uma confiança. Então, quando a gente vai se relacionar com o Senhor, que a gente vem pegar na mão dele com firmeza, a gente vem abraçar com firmeza, a gente vem olhar nos olhos dele com firmeza. E que nada, e todas essas distrações venham cair por terra, amém? Eu quero ler com vocês, antes da gente entrar no boletim da palavra, Romanos 12, 1. Aí, as igrejas antigas falam, quem achou, diga amém, né? Hoje está mais fácil. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável vontade de Deus. Versículos que a gente sabe de cor, que realmente moram no nosso coração. Mas o que o Senhor espera das nossas vidas é que a gente venha tirar o modelo do mundo das nossas vidas e colocar o modelo de Deus nas nossas vidas. Portanto, todas as palavras que a gente recebe, vinda de Deus, através desse púlpito, através de ministrações, de onde for,
nos GEs, tudo isso colabora para que a gente venha perder o formato do mundo e venha ganhar o formato de Deus. Em grego tem uma palavra que chama metanoia. A gente precisa passar por essa mudança de mentalidade. Por isso, esse ano, a gente está sendo ministrado sobre a colheita. Quem consegue ler esse quadrinho aqui atrás? A colheita. Esse é o tema do ano. A gente vai falar muito sobre colheita. Então, por que eu vou preparar a minha vida para uma colheita? Qual que é a expectativa de Deus ao meu respeito? Qual que é a minha expectativa a respeito de Deus? Por que eu estou sentado aqui hoje? Por que eu estou sentado? Eu vim receber a palavra de Deus. Para quê? Né? E o tema de hoje é o terreno chamado coração. Coração. Tem um amigo meu, um irmão querido, cadê o Cleidinho? Ele me liga, oi, coração. Coração, o Cleidinho não está aqui hoje não. Né? Coração. Um terreno chamado coração. Se o nosso coração estiver fechado, se o terreno do nosso coração estiver fechado, todas as sementes que baterem não vão entrar. Por isso, o nosso desafio agora é cutucar, mover nesse terreno, afofar essa terra para que a semente do evangelho do reino venha cair dentro dos nossos corações e venha dar o fruto necessário. Quem quer? Amém? Relembrando, Lucas 8:5 diz: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu uma junto ao caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre a pedra, a outra sobre o espinho, a outra em terra boa, e nascida produziu um fruto a 100 por um, 30, 60 e a 100 por um. O terreno é o nosso coração, e as circunstâncias dessa vida nos levam a esse coração ficar completamente fechado. Sabe quando você está chateado com uma pessoa que tudo que ela fala te irrita? Quem já passou por isso? Quem é casado? Quem é casado? A minha esposa passa por isso. Quando ela está chateada comigo, se eu espirro, ela fica brava. Isso é normal. E o inverso também é verdadeiro, né? Mas agora, nós atribuímos a pessoas, por exemplo, se eu estou aqui, se alguém não gosta de mim, a palavra que sai da minha boca, que pode vir da palavra de Deus, do reino, não vai entrar nesse coração. Então, o que o Senhor quer? Que a gente, através da palavra, a gente venha entender que a gente precisa abrir completamente os nossos corações para a palavra e ser curado no coração. Que um coração fechado, ninguém passa. Quando a gente tem uma situação com uma pessoa, a gente não quer saber nada dela. Daí depois a gente vai, conversa, pede perdão. Assim que entra o perdão na história, o coraçãozinho afofado de novo. Daí fala perdão, daí você fala de novo para ela, eu te amo. Daí você já começa a ver um sorrisozinho no rosto, né? Mas enquanto isso, esquece que não tem nada que a gente possa semear num coração fechado. As circunstâncias dessa vida nos levam para esse lugar. E a gente atribui esse fechamento de coração a Deus. Eu me chateio com uma pessoa e atribuo isso a Deus. Já falei algumas vezes de púlpito, cansei de deixar de vir à igreja porque estava chateado com Luciana. Eu trabalhava com pessoas da igreja. Quando eu ficava chateado no trabalho, eu não via a igreja. Eles vão ver também. Eles vão ver. Eu chateado com eles e eu sou roubado. Então, tamanho é o engano do nosso coração. A gente tem que se policiar demais. E eu quero ser ousado para falar que hoje nós vamos receber de Deus ferramentas espirituais para a gente tratar o nosso coração a ponto dele nunca mais ficar fechado para as coisas do reino. Quem quer isso para ver? Amém? Provérbios 4:23 diz assim: guarda com toda diligência o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Isso é na Almeida revisada. Provérbios 4:23, na Almeida corrigida, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E na NVI diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a fonte da vida. As duas palavras usadas para alma ou coração em hebraico são nefesh e leb. As duas se referem ao homem interior, o centro das emoções, o centro das paixões. Então, o nosso homem interior, o centro das emoções, o centro das paixões, por isso a gente deve guardar muito bem o nosso coração. A gente deve policiar muito bem o nosso coração, porque muitas coisas que entram no nosso coração podem fazer morada e tudo dá fruto, sabia? Tudo dá fruto.
a gente fala que a nossa missão é ir e fazer discípulo. Ainda que eu seja um mau discipulador, eu vou fazer um discípulo mau. Porque como o processo de transformação, a gente vem com a mentalidade do mundo e chega na igreja, você tem aqui um mau discipulador, uma pessoa que diz que teme a Deus, que busca a presença do Senhor, mas tem alguns costumes do passado, aquele que ainda tem alguns costumes do passado vai querer andar com esse cara. Tipo assim, olha, a gente vem à igreja, tudo, dizima, mas de vez em quando a gente sai, a gente faz algumas coisas que não agradam a presença de Deus. Eu não vou dar nome para não falar específico, mas costumes que eram do mundo. Isso é um mau discipulador. Então, tudo que entra na nossa mente, tudo que é tipo de semente vai dar um fruto. Cabe a nós dominar. E se nós não tivermos o escudo da palavra, a gente vai colher esses frutos para a morte. Amém? Vamos lá. Como você, o versículo base dessa pregação diz assim: porque, como imaginou sua alma, assim é. A imagem que você tem de você mesmo, isso é o que você é. Como você pensa que você é. Como você se imagina como um cristão, assim você é. Como você se imagina espiritualmente? Como você se imagina como marido? Um bom marido? Um mau marido? Profissionalmente? Isso é tudo muito sério. Passamos a ter uma imagem dentro de nossas almas através do que nós nos alimentamos. Exemplos. Pessoas que passam a se comunicar via internet. Muitas vezes, a gente vai recebendo via internet, e a gente passa a fazer parte de algum grupo. Eu gosto de algumas coisas, entre elas carro. Então, quando eu estou na internet, eu passei a fazer parte de alguns grupos de carro. Passei a receber informações disso. Pessoas que têm uma característica voltada para a violência. O ISIS, o Estado Islâmico, ele alista as pessoas via internet. Vocês sabiam disso? No mundo inteiro. Então, o menino está chateado com o pai, está entrando via internet, arrumou uma confusão na escola. A gente está vivendo um contexto terrível que a gente viu aqui na escola, em Parkland, de uma deformação de caráter do menino, a ponto de ele fazer uma tragédia daquela. E essa semana eu assisti aquele filme Columbine, de uma outra estratégia. O menino sofria bullying, ele era normal, sofria bullying, falou assim, eu vou matar. Ele começou a se imaginar daquela forma, ele começou a alimentar daquela forma. As pessoas estão chateadas por uma circunstância, começam a entrar no site, eu estou com raiva, eu vou matar também. Entra no site do Estado Islâmico, se alista ao Estado Islâmico. Daí ele começa a se imaginar fazendo parte daquilo. Então, o que eu me alimento, isso vai me levar a se tornar parecido com aquilo. E eu vou acreditar, eu faço parte do Estado Islâmico. Poxa, pessoas na Inglaterra, em outros países, até no Brasil, tem pessoas que já se alistaram ao Estado Islâmico porque passaram a acreditar que eram. Então, como eu me imagino, assim eu sou. Então, se eu estou dentro do corpo de Cristo, se nós estamos dentro do corpo de Cristo, a gente tem que se imaginar como o quê? Uma raça eleita, como um sacerdote real, como aquele que tem um propósito específico. Daí a gente vai passar a viver dessa forma. E essas pessoas que se alimentam de internet e de coisas ruins, vão passar a se submeter a isso. E a gente vê tragédias e tragédias e tragédias através do quê? Do recebimento de uma informação errada, aplicada a um princípio que já está em Provérbios, que é bíblico. Assim como eu penso, eu sou. O que eu penso de mim mesmo como marido, como sacerdote do Senhor? Antes de pastor, que o Senhor tem nos chamado a estar junto com a igreja, e esse é um desafio grande no qual a gente chora muito, e a gente se coloca na presença do Senhor para que o Espírito Santo venha nos usar e venha nos dar um entendimento e a gente transmitir à igreja e conseguir tirar a igreja do ponto A e levar para o ponto B. Mas antes disso eu sou marido da Luciana. Então, como sacerdote da minha casa, como eu me vejo? Como eu tenho agido assim? Uma coisa que... eu vou ler agora 1 Pedro 1,13, e eu quero que a gente grave esse versículo, porque esse versículo é a base de toda essa palavra que a gente está compartilhando nessa manhã. 1 Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Vamos esmiuçar um pouquinho esse versículo. Cingindo no grego, anazonume. Fala anazonume, vamos aprender grego hoje.
A gente sai do Brasil, fala um pouco de português, chega aqui não aprende inglês, depois quer aprender grego. Mas quando a gente vai para a etimologia da palavra, a gente consegue extrair muito mais o que eles realmente estavam querendo dizer nesse versículo. Quer dizer, cingir-se, estar preparado, metáfora dedicada da prática dos orientais, que para movimentar-se com mais naturalidade, estavam a acostumar as suas vestes, ajustar as suas vestes ao redor dos seus corpos e prendê-las com um cinto de couro. Então vamos lá, cingir. Os orientais acreditavam que tudo que provinha do homem, todos os pensamentos, vinha da área da cintura do homem. Porque daqui estariam os órgãos reprodutores. Daqui, então eles imaginavam que o pensamento do homem estava na cintura. E Pedro está falando aqui que nesse costume dos orientais, eles se cingiam para se movimentar melhor. Ou seja, está com a roupa, ele pega e cinge a cintura, enfaixa a cintura, para que a cintura fique firme. E Pedro fala assim, cingindo o vosso entendimento, para que a gente não ande fora dos caminhos do Senhor. Entendimento, no grego diz osfos, quadril, lombo, cingir, cercar os lombos, quadris, ventre, lugar onde os hebreus achavam o poder generativo residia. Ali residia o sêmen, o local que gerava ideias e emoções. Podemos comparar essa metáfora às nossas vidas, quando nos sentimos preparados por estarmos anasonume ospos, com entendimento coberto. Vou dar um exemplo melhor, do cingir. Quando um lutador de boxe vai lutar, ele pega, antes de pôr a luva, o que ele faz? Ele enfaixa a mão, ele está cingindo a mão. O que Pedro estava falando aqui, em 1 Pedro 1,13, cingindo o vosso entendimento para ser sóbrios. Cobre do seu entendimento, com o seu entendimento, da palavra de Deus, para que você seja sóbrio, para que você não seja entorpecido pelas circunstâncias da sua vida. Porque muitas vezes nós somos completamente entorpecidos e isso nos leva para um lugar de morte. Então, o lutador de boxe cinge a mão. Quem jogava futebol antigamente, eu nunca joguei, mas eu via meu pai, ele ia jogar, daí ele levava um monte de faixa. Eu falei, que isso, pai, machucou o pé? Ele falou, não, ele estava cingindo a canela, o tornozelo, para quê? Quando ele colocasse a chuteira, estava mais firme. O que Pedro está falando, baseado nos costumes orientais, cinja o vosso entendimento, cubra o seu pensamento, cubra aonde você forma as suas ideias com a palavra de Deus, para que você venha estar firme na circunstância. Pode bater para a direita, bater para a esquerda, eu estou cingido porque eu estou fortalecido com a palavra de Deus. A palavra me cerca, a palavra me fortalece, a palavra me mantém. E nós, como igreja, muitas vezes não estamos cingidos o nosso entendimento, porque a gente se relaciona pouco com a palavra de Deus. A gente vem à igreja, a gente recebe, não estou falando de vocês, não estou falando de mim, estou falando de todo mundo. Mas a gente se fortalece muito pouco com a palavra de Deus. Eu estava pensando nesse cingir o ventre. Se a gente fosse cingir o ventre, não ia ter carnaval, porque ia estar todo mundo cingido, todo mundo durinho, não ia ter essa história que acontece. Mas o que o Senhor espera da gente? Que a gente venha ter um entendimento completamente cingido, para que não entre nada, completamente fortalecido, para que nada de fora venha abalar o meu pensamento. Amém? A ideia é que se fazia necessário amarrar, controlar o centro governador de ideias. O resultado de cingir o entendimento é ser sóbrio. No grego, nefo, ser sóbrio, estar calmo e sereno, espírito moderado, espírito controlado, circunspecto. Quando eu tenho meu entendimento cingido, fortalecido, eu passo a ter, sabe o quê? O fruto do Espírito. Pode vir a circunstância que for, o fruto do Espírito vai sair de dentro de mim, não vai mais ter atitudes do velho homem. Quantas vezes nós somos surpreendido por situações que nos levam a sair completamente do nosso eu. Completamente do nosso eu. Isso acontecia com mais frequência na minha vida. Com mais frequência na minha vida. Até que a palavra veio me moldando. Essa semana eu passei por uma situação que foi interessante, foi boa. Eram umas 6 horas da tarde, eu estudando, onde eu trabalho.
no meu escritóriozinho. Daí, de repente, alguém começa a buzinar. E eu estava com calor, eu estava estudando a Bíblia, mas eu estava já sem camisa, só de calça estudando. Daí, a hora que eu saí lá, o cara começa a brigar comigo, porque eu tinha estacionado o meu carro na minha vaga. E ele falou assim, essa vaga eu costumo usar há anos. Mas ele gritou comigo, meu vizinho de warehouse. Gritou comigo. Rapaz, por um segundo, o meu entendimento voltou lá no velho. Eu esqueci de tudo, eu fui falando para ele, gritei com ele, fui na direção dele. Até que o Espírito... Fui, assim, não ia agredir, não agredi verbalmente, mas fui falando com ele, fui para cima dele. Por um momento de cegueira. Esses momentos de cegueira nos levam à morte. Quantos acidentes, quantas situações no trânsito por momentos de cegueira, por não cingir o entendimento. Daí o Espírito Santo começou a ministrar. Eu fui voltando. Entrei para o meu escritório, liguei para a associação, reclamei dele. E não consegui voltar a ler a Bíblia naquela hora. Mas eu orei a Deus, pedi perdão, mas... Daí o Senhor falou, olha como é que é, não cingir o entendimento. Então, em todas as situações, por muito pouco, a gente estoura. Por muito pouco a gente estoura, a gente perde a bênção. A gente perde a bênção por um momento passageiro. Por um momento, poxa, era só falar, desculpa, moço. Estaciona onde você quiser, eu ponho meu carro em qualquer lugar, eu estou aqui lendo a Bíblia. Esquece de mim. Então, mas nós não somos assim, porque a gente quer colocar o nosso direito, a gente se coloca nesse lugar. Então o Senhor quer tratar o nosso caráter. Queridos, a palavra de Deus, ela quer nos trazer ensino, ela quer tratar o nosso caráter para que por onde nós passarmos, as pessoas venham reconhecer, ali vai um homem controlado pelo Espírito de Deus. Porque quando você fala com os meus amigos do passado, fala que o Márcio é homem de Deus, eles falam, você está doido? Você está doido? Ele? Né? Então, porque... Briguento, eu não tinha controle nenhum, a hora que via já tinha estourado. O Senhor quer o quê? Que a gente represente o reino dele, que a gente tenha um caráter controlado pelo Espírito Santo de Deus. E para isso eu tenho que cingir o meu entendimento com a palavra de Deus. Vamos cingir nosso entendimento? Se eu não controlar o ósfos, o nosso terreno estará corrompido. Lembrando que nosso coração é o terreno, e essa é uma das primeiras palavras do ano. Então, a gente vai preparar muito bem o terreno para todas as palavras que forem semeadas. A gente vai estar com um terreninho bem trabalhado, a semente vai entrar e vai dar o fruto necessário que Ele espera das nossas vidas. E você sabe quem vai usufruir desses frutos? Somos nós mesmos, porque é bom demais estar na presença de Deus e se sentir um instrumento dEle, amém? Se não controlarmos o ósfos, o nosso entendimento, o terreno estará corrompido. Escreva aí, corrompido. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Versículo 10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, o Senhor vai dar para a gente segundo o fruto das nossas ações. O Senhor conhece o nosso coração. Eu posso ser bom o quanto for. Uma pessoa pode ser conhecedor da palavra o quanto for, mas a gente só vai comer do fruto daquilo que a gente fizer. A gente não conhece, a gente não come do fruto daquilo que a gente sabe. Entendeu? Existe um abismo entre saber e conhecer. Então, eu planto aquilo que eu vou lá e ajo, não aquilo que eu sei, né? Muitas vezes eu deixo de fazer algumas coisas em casa, eu trabalho com construção, começo as coisas, daí, Lu, quando você vai acabar? Para mim já está pronto. Né? Para mim já está pronto. Daí ela, poxa, mas eu não estou vendo, mas eu já estou vendo pronto. Né? Então, essa é uma outra área de caráter que eu estou sendo tratado. Né? Eu começo, eu vejo que está pronto. Né? Eu começo outra coisa, para mim já está pronto. Já está dando um visual mais ou menos, mas ela não consegue enxergar o produto pronto. Então, às vezes, as pessoas conhecem bastante a palavra, mas a gente só vai saber que ela realmente conhece a palavra pelos frutos dela. A gente precisa agir, a gente precisa agir, não é só conhecer, não. Não é só conhecer. Jesus, quando chamou os discípulos, não chamou nenhum fariseu, não. O que mais sabia de todos veio depois, que foi Paulo. Ele chamou todo mundo que não tinha super capacidade, não. Ele chamou as pessoas, pescadores, pessoas simples, e essas pessoas vieram, aceitaram o desafio, e foram crescendo, e foram crescendo. E em 3 anos e meio, os caras ficaram fera.
Então, imagina nós, ela está bombando, né? Se bem que eles andaram com Jesus, né? Né? Eles andaram com Jesus. Né? Agora, era mais fácil chamar um fariseu, um conhecedor. Só que a barreira ia ser tão grande, o reprogramar ia ser tão grande, mas tão grande, que era mais fácil, vamos chamar um povo simples mesmo. Então, o Senhor quer que a gente seja esse povo simples, que aceita o que Ele está ministrando nas nossas vidas, e que a gente venha dar fruto. E não só os conhecedores, os donos da lei. Amém? E com o nosso terreno corrompido, seremos dominados pela carne. Romanos 7,5. Pois, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que havia pela lei, operaram em nossos membros a fim de darem fruto à morte. Ou seja, quando a gente não tem o ossos controlado, todos os nossos frutos vão ser para a morte. Ainda estando aqui sentado, ainda conhecendo a palavra de Deus, de capa a capa. Então o Senhor quer que nós, igreja, corpo de Cristo, que a gente venha completamente, todos juntos. A obra de Deus não é feita sozinho. A obra de Deus não é feita com um grande homem. Ela pode ser feita através dele, mas é com o corpo de Cristo. Por isso que cada um de nós tem a sua parte no corpo. E cada um de nós, nós somos necessários. O Senhor espera que todos participemos dessa glória que Ele tem para as nossas vidas. Amém? A gente viu que essa semana perdemos um grande homem de Deus, né? Um grande homem de Deus. Não tem quem nunca tenha ouvido falar dele, né? E ele não foi Jesus, mas ele levou a milhares, de milhões de pessoas, através dele, através da palavra dele, de pessoas que ouviram dele, se converteram e ministraram para outros. Billy Graham fez esse serviço. Vendo aquele filme Columbine também, a menina do filme, não sei quem já assistiu, que foi aquele tiroteio numa escola muitos anos atrás. E através daquela menina, milhares e milhares de pessoas também já vieram se converter e aceitar o Senhor. E através das nossas vidas, né? E através, o Senhor espera isso das nossas vidas. Mas enquanto eu não controlar o ossos, enquanto eu não controlar o meu entendimento, eu não cingir ele completamente com a palavra, vira e mexe, eu vou dar um fruto para a morte. Amém? Número 3, escreve aí. Colheremos o fruto. Gálatas 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. O que são? E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora os preveni, que não herdará o reino de Deus os que tais coisas praticam. A gente colhe esse fruto. Como pastor, pela misericórdia de Deus, a gente tem conversado com muitas pessoas, e às vezes a gente aconselha pessoas, a gente aconselha casais, a gente está junto com situações. E a gente chega, às vezes, num ambiente completamente complicado. Aí você fala assim, Deus, o que eu faço agora? Né? E realmente a gente não tem a solução para isso. Realmente, não se frustre, a gente não tem a solução. Daí o Espírito Santo fala assim, pergunta para eles se eles estão orando. Vocês estão no meio dessa guerra toda, vocês têm orado? Hã? Tem lido a palavra? Tem recebido de Deus? Não. Eu falei, poxa, eu não sou um psicólogo, não. Não sou um psicólogo, nós estamos aqui, a gente representa o reino de Deus. Então, vamos começar a orar, né? Vamos começar a buscar a palavra. Porque é ela que vai proteger o seu entendimento. Porque enquanto a gente não se cinge da palavra, o que está no centro é o eu. Igual o caso do estacionamento. Eu achava que a vaga era minha, o cara achava que era dele. A gente ia ficar brigando lá até que horas? Desnecessário. Casais passam por isso. Um acha uma coisa, o outro acha outra coisa. Quem está lendo a Bíblia? Nenhum dos dois. O que vocês esperam? Então, a palavra de Deus que coloca a nossa vida em ordem. A palavra de Deus que nos corrige. E ela que trata o nosso entendimento. Ela pega o Marcinho velho e fala assim, para, jacaré. Para. Submete a minha vontade. Abre mão do seu eu, daquilo que você acha que é verdade, né? Não é a gente continuar batendo de frente. E se eu não tenho esse entendimento cingido, o que acontece? Eu vou colher esse fruto.
Daí, brigas, e brigas, e brigas, e brigas dentro de casa. Tivemos experiência por uns 2 anos dentro de casa. Foi terrível. Brigas, muitas brigas. Até que o Espírito Santo veio tratando, usou pessoas, ele usa mesmo, para ministrar dentro da gente o quê? A palavra de Deus. Ela colocou a nossa vida em ordem. Espiritual, né, Ju? Né? Nós somos seres espirituais. Espirituais. Aí que vai fazer toda a diferença. A gente pode ler muito, ouvir muito, ver muitas ministrações. Mas até que esse entendimento não caia dentro do nosso coração, a gente não vai colher o fruto. Que fruto que a gente quer colher? Chega de inimizade, facção. Existe facção dentro de casa. A turma do pai, a turma da mãe. Né? É sério? É sério. Até que venha o entendimento, porque só existe um rei. Todos nós estamos debaixo do mesmo rei. Reino. Eu falo que quando eu e a Lu passamos a servir ao corpo de Cristo, nós somos parceiros, somos marido e mulher, somos pai das crianças e somos parceiros ministeriais. Como é que eu vou para a batalha com ela brigado? Então, a gente conserta muito mais rápido, porque não vai ser um pneu furado que vai me atrapalhar de chegar no meu objetivo final. Não sei se eu falei isso aqui, eu falei esses dias com algumas pessoas. O meu objetivo é chegar em Orlando, amém? Nosso objetivo, todos nós aqui, vamos chegar em Orlando. Vamos lá que a gente vai passear nos parques, todo mundo junto. A gente está indo daqui para Orlando, chega em Palm Beach, fura um pneu. Furou o pneu, troca o pneu. Anda mais um pouquinho, fura o outro. Meu Deus do céu. Tem uns que já falam assim, esquece, vou voltar. Perde o objetivo, perde o foco rapidinho. Mas o nosso objetivo era ir lá em Orlando, tudo pago, as contas todas pagas, sem problema nenhum, o mortgage está ok, todo mundo com documento, está todo mundo ok, a gente está indo lá passear, olha só, estamos indo passear, vamos pegar essa história, vamos passear e vamos receber de Deus. Então, tem um tempo de regozijo, fura um pneu, um já começa a murmurar, o outro vai lá e troca, fura outro, o outro vai lá e troca, outros já querem voltar. Já esqueceu do objetivo final, que é ir descansar, as contas estão pagas. Não se preocupa não, a saúde está beleza. Então, o Senhor tem para a gente vai sair daqui, a gente vai se transformar em pequeno corpo de Cristo e um dia a gente vai morar com Ele. Só que fura um pneu, dá um problema, eu quero desistir, eu não vou mais para Orlando. Eu briguei com a Cris Nana, que ela é muito agressiva, né? Assim, eu briguei com a Cris Nana, eu não vou mais à igreja e eu abandono Jesus Cristo de Nazaré. É assim que a gente age. A nossa meninice é desse tamanho. É desse tamanho. O Senhor tem nos dado, nós vamos ter vida em abundância com Ele. Nós já temos aqui na terra, amém? Amém? A gente tem que, apesar das circunstâncias, a gente já tem isso. Esse é um estilo de vida, que com dor, tendo tudo ou não tendo nada, a gente vai falar igual Paulo. Aprendi a viver contente. Por quê? Esse é um estado de espírito que é de dentro para fora. E o Senhor já nos deu isso. Mas por que eu vou deixar de buscar a presença de Deus porque eu briguei com alguém? Nós agimos assim. Isso é o quê? Falta de ter um entendimento nas coisas do Senhor. Falta de ter um entendimento com a palavra de Deus. Vamos ter um entendimento? Se eu não tenho entendimento, eu vou ser levado a fugir do hoje. Mateus 6:34. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Quantas vezes a gente está dentro de um culto igual a esse, e a gente lembra que é domingo, e que alguma conta vai vencer amanhã, e nossa cabeça pega e vai. Ou está pensando assim, poxa, eu marquei um encontro, um almoço hoje com o irmão, depois daqui eu ainda não comprei a carne. Marquei um churrasco, eu ainda não comprei a carne. Nossa cabeça pega e vagueia. Né? A gente já está preocupado com o dia de amanhã. Né? Então, a gente deixa de viver o hoje, passa a viver o dia de amanhã, perde o que está sendo falado aqui e também não consegue resolver o que está lá fora. Quantas vezes eu estava num culto, nossos cultos eram à noite, e eu lembrava da conta do dia seguinte, ou do trabalho que era longe, minha cabeça ia. Aí quando chegava no dia seguinte, o trabalho eu tinha que ir mesmo, senão eu não comia. Mas a conta, eu fingia que eu queria esquecer dela de novo, porque eu ainda não tinha o dinheiro para pagar. Então, existem coisas que são simplesmente preocupações nas nossas vidas. A gente tem a tendência de fugir
do nosso dia de hoje, de fugir da nossa responsabilidade. Teve um estudo aqui nos Estados Unidos que sugere que as pessoas gastam quase metade do tempo imaginando que gostariam de estar em algum outro lugar ou fazendo alguma outra coisa. E essa contínua dispersão da mente as torna infelizes. Pessoas que... Esse é um estudo de um psicólogo, Daniel Gilbert. E a frase dele é assim: a mente humana é uma mente dispersa. E uma mente dispersa é uma mente infeliz. Muitas vezes a gente está num lugar e a gente quer estar em outro lugar. A gente já viajou muito aqui nesse país. E muito não, algumas vezes. De férias, o que é legal. Só que nas férias, tem pessoas que têm aquela característica de filmar cada segundo. Cada segundo eu estou filmando, estou tirando foto. É características. Eu adoro ver as fotos, mas eu detesto tirar foto. Eu detesto. Quando alguém fala, lembra disso, poxa, você tirou foto, que legal. Ou seja, ou a pessoa está aqui, ou está viajando, a gente está lá no Tennessee, mandando foto e escrevendo o tempo todo para quem estava aqui. Não curte o momento de lá e também não consegue estar alegre com a presença da outra pessoa que não foi. A gente tem que aprender a viver contente em toda e em qualquer circunstância onde nós estivermos. Onde nós estivermos. Isso é através do conhecimento e tendo a nossa mente cindida com a palavra de Deus. Daí nós não vamos ter a mente dispersa. Quem tem a mente dispersa está sempre pensando em outras coisas. Amém? Só quando o entendimento, o centro gerador de ideias é controlado, que passamos a estar contentes no tempo chamado hoje. Às vezes, como nessa tarefa que o Senhor nos colocou, a gente anda com pessoas. E pessoas nos chamam, a gente está junto com eles. E muitas vezes eles falam, poxa, me perdoa, eu sei que você é muito ocupado. Eu sei que você é muito ocupado. Eu falo, pô, gente, essa é a minha vida. Hoje eu sou escravo de Cristo. Eu me dei para isso. Se eu pudesse abrir mão de todas as outras coisas, para poder estar só ministrando, só sentando, só conversando e só sendo um instrumento de Deus, isso é o que me dá prazer, mais do que trabalhar e ganhar dinheiro. Dinheiro é necessário, mas sinceramente, eu não tenho peso nenhum quando qualquer pessoa nos ligar, para mim e para o Marciano, viu? Marciano, para a Nilka, para o Luciano, pode nos ligar mesmo, porque para isso que o Senhor nos chamou e a gente ama fazer isso. Isso hoje nos dá prazer, não é peso. Né? Então, mas esse é um lugar que nós conseguimos chegar depois de um certo entendimento, que nós nos submetemos completamente à vontade de Cristo. Agora, se eu não entender, se eu não for mergulhado por aquilo que Deus tem na minha vida, cada vez que alguém me liga, eu vou falar, de novo, mas não, o Senhor, e só que o Senhor tem isso não só para mim, Ele tem isso para todos nós, igreja. Todos vocês, todos nós somos um potencial na mão do Senhor. Aonde nós estivermos. Quem aí já teve uma experiência de uma coisa simples? Alguém falou, você falou assim, poxa, posso orar por você? Eu vou estar orando por você. Vou levar o seu pedido de oração para o nosso grupo de oração, de intercessão. E as pessoas falam, uau, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Vocês são uma potência na mão do Senhor. Nós somos essa potência. A gente precisa controlar o nosso eu. Amém? Amém. Oi, coração, você chegou? Vamos lá. Em Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela... Vamos junto? Vamos ler tudo junto de novo, junto? Não... Quando a gente tem a gente tem visto que o Facebook virou um pouco o muro das lamentações. Então, às vezes, antes das pessoas ter um pedido de súplica, ter alguma coisa, em vez dele clamar, orar a Deus ou pedir para alguém orar, ele simplesmente posta no muro das lamentações. Então, só que isso aí vira, sabe o que? Fofoca. Isso aí vira perda de tempo. E não alcança o fruto necessário. Porque eu só vou colher o fruto necessário quando eu apresentar isso aonde? Diante de Deus.
Então eu não tenho que andar ansioso por coisa alguma. Antes de tudo, eu tenho que me prostrar diante de Deus e falar assim, ó, acalma meu coração, quebranta meu coração, me livra dessa situação em nome de Jesus. E não postar no Facebook para todo mundo saber que eu estou com um problema. Não é? Então a gente tem que se policiar demais, porque nós carregamos um reino dentro de nós. Controlando ossos, Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. De que fonte temos nos alimentado? Preenche aí. 1 Pedro 2, 1 diz: portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Vou ler de novo. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Isso é parte de controlar o osso, isso é parte de controlar o nosso entendimento. Porque quando a gente está recebendo de Deus, automaticamente isso sai do nosso estilo de vida. Sai, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Controla a língua, controla o falar. Mas eu só consigo controlar a língua e controlar o falar depois que eu tiver controlado o meu pensar, a minha mente. Eu já não penso mais assim. Antigamente eu nem pensava, falava palavrão. Hoje eu já não penso mais assim. Já não penso mais assim. Por isso, metanoia, processo de mudança de mentalidade. Falava palavrão, não falo mais. Mudou. Então, falava dos outros, não falo mais. Controlo a minha língua. Isso é o controlar o ossos, o nosso entendimento. Versículo 2. Como crianças recém-nascidas desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. E agora que provaram que o Senhor é bom. Isso tudo para a gente controlar depende do que a gente está alimentando. Se eu assisto 2 horas de TV por dia e leio 15 minutos de Bíblia por semana, se você olhar para mim, você vai me ver na televisão andando aqui. Agora, alguém que mergulha na presença do Senhor, ou você tem que ver algum caráter dele. Tem que ver alguma característica de Cristo naquele que lê e se relaciona com a palavra. Né? Eu posso assistir um jogo de futebol 2 horas. 2 horas de um jogo de futebol. Em um dia. 15 minutos de Bíblia por semana. Ah, mas eu leio o pão diário todo dia. Bênção, está lendo alguma coisa. Bênção. Eu tenho desafiado algumas pessoas que eu tenho conversado, e com isso eu desafio a mim mesmo, né? Leia um capítulo do Evangelho e faça nota do capítulo que você leu. Não precisa ler 10 capítulos num dia, não. Lê um e entende. Se você ler um capítulo por dia e entender, no final do ano você tem 365 capítulos lidos e sua vida já mudou. Garanto para você, garanto. Eu fiz um acordo com as minhas amigas, mas elas me deixaram, eu vou expor aqui todas as meninas. A gente estava lendo o livro de João, elas começaram bem até João 6. Até João 6. Aí depois disso eu não sei o que aconteceu, só a Karen que completou. Parabéns, viu, Karen? Parabéns. Mas que a gente venha ter coloque esses desafios para vocês, não é para mim, não. Não é para mim, não. Quando você lê, você edifica a si mesmo, você prepara você mesmo para as batalhas dessa vida, que não é fácil. A gente lida com o mundo diariamente. A gente lida com pessoas ímpias diariamente. Assim, a gente se relaciona comprando e vendendo diariamente. E é tudo muito difícil. E se eu não tiver com a minha mente controlada, eu vou tomar a forma desse mundo novamente. Porque eu vim de lá. Nós viemos de lá. O Senhor quer nos levar para outro nível, querida igreja, em nome de Jesus. Vamos controlar o nosso ossos. Então, de que fonte estamos nos alimentando? Facebook, Instagram, vídeos, pregações. Perigoso assistir pregações. Televisão ou da Bíblia. Devemos entregar nossa mente a Deus. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos observem o meu caminho. Verbalizamos que nosso coração pertence a Ele, então temos que observar os seus caminhos. Nós já falamos que nosso coração pertence a Ele, né?
Todo mundo já falou? Senhor, meu coração te pertence. Então ele fala, poxa, observe, eu sou seu Senhor, Márcio? Então observe os meus caminhos e ande nessa retidão. Entrega a sua mente para mim. Salmos 37, 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Esse é um versículo muito usado para conveniência e é interessante. Que uma vez conversando com o irmão, ele falou, poxa, e esse versículo? Agrada do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu falei, Ele vai satisfazer todos os desejos do seu coração. Todos, se você se agradar dEle. Sério, sério. Porque se você se agradar dEle, você vai fazer a vontade dEle, né? Aquele que tem os mandamentos e o guarda é aquele que te ama, né? O que te ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a Ele. Então eu vou estar agradando o Senhor quando eu amar Jesus. Se eu amo Jesus, Ele se revela a mim. Se Ele se revela a mim, Ele me dá um propósito. E se Ele me dá esse propósito, eu ando nesse caminho. E o desejo do meu coração não é mais aquele velho, é um desejo novo. Então agrada-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas o desejo dEle que Ele vai colocar no teu coração. Não o seu desejo de andar longe da presença de Deus. O que Ele quer para a nossa vida é muito mais. É muito mais do que, poxa, um carro novo. Olha, desculpa, eu vou falar mais uma vez do filme que eu assisti, do Columbine. A menina levou um cara que achou na rua, que não tinha casa, para um grupo, para um GE, para a célula. Daí chegou lá, os pedidos de oração. Qual que era, Preta? Não, eu quero um pedido, porque amanhã eu vou ter prova. Amém, a gente tem que orar pela prova, né? Aí o cara ficou desesperado, ele queria ir embora. Aí seguraram ele lá, né? Então fala um pouco. Ele falou, poxa, minha mãe é viciada em heroína, eu estou morando na rua, minha mãe já não come mais, perdemos a casa. Ele ficou com vergonha de falar da situação dele, que era uma situação real, porque o nível da reunião era, eu estou preocupado com a prova. Meu pai vai me dar um carro, mas eu queria esse, vai me dar aquele. Presta atenção, igreja, né? Com amor. Nós somos a igreja muito Mauricinho, muito playboy. Isso que nós somos. A igreja de hoje, a igreja de Jesus Cristo, perdeu completamente o foco de Jesus. Está completamente voltado para as nossas necessidades. Que carro eu vou ter? Oh, meu Deus. É muito sério. O reino é muito sério. O reino de Deus é muito sério. Ele quer nos preparar para que a gente vá por todos os cantos falando da vida dele. Mas se a gente ficar preso nessas picuinhas pequenininhas, a gente nunca vai se sentir feliz na presença dele. Tudo vai ser um peso. A gente vai estar aqui querendo estar lá. Em nome de Jesus. Que a gente venha para o foco correto. O Senhor já nos deu a vida eterna nele. Um pneu furado vai me tirar da presença dele? Eu vou estar preocupado com a cor do carro que eu vou ganhar? Estou triste porque o carro era azul. Gente, eu fui muito edificado com esse filme. Bateu em mim demais. Mas eu vejo o quanto o nosso foco ainda está firmado nas coisas daqui. Então eu tenho que buscar a presença dele para ele me mostrar lá. Igreja, a gente precisa enxergar lá. O ponto final. Qual que é o ponto final? Qual que é o ponto final de Deus para a gente? Aqui na terra, que a gente venha ser um discípulo verdadeiro, um discipulador, um pai de família, o sacerdote da nossa casa. At least, né? É isso que ele espera para a gente. E depois a gente vai morar com ele. Vamos morar com ele, igreja? Ponto 3, devemos ser edificadores da casa de Deus. Automaticamente, aquele que entende tudo isso, passa a edificar. Passa a fazer a vontade de Deus. Passa a entender que o propósito dele é muito mais do que restaurar nossas pequenas coisas. É nos capacitar para esse grande chamado. 1 Pedro 2, 4. Chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, vós mesmos, né? Sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vou ler de novo, 1 Pedro 2, versículo 4. Chegando-vos para ele, para Jesus, a pedra que vive, que foi rejeitada, sim, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, nós somos pedras que vivem. Sois edificados casa espiritual, igreja. Nós somos edificados casa espiritual, para que nós venhamos ser sacerdócio santo,
a fim de obedecer os sacrifícios espirituais, oferecer sacrifícios espirituais a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Esses somos nós. Daí no versículo que eu amo e falo sempre: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós todos somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nós já pertencemos a Ele, a fim de proclamar as virtudes daquele, Jesus Cristo, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Nós não éramos e nós somos. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Esses somos nós. Nós não éramos, hoje nós somos. Ele nos chamou para essa obra maravilhosa, Ele pagou o preço. E se eu conseguir cingir o meu entendimento, eu vou colher o melhor dele para a minha vida aqui, nessa terra. E muitas vezes a gente cai. Eu não quero que ninguém saia daqui hoje com peso: poxa, eu não tenho colhido isso, não. Porque grandes homens de Deus passaram por situações que os tiraram também da presença de Deus. O próprio Elias, Moisés, tiveram um momento que o entendimento deles, viajou. Mas eles foram ministrados, eles se arrependeram e fizeram uma grande obra. Está nas nossas mãos. Que a gente possa fazer esse caminho e se tornar essa pedra viva. Porque nós já fomos comprados, nós já somos esses. Cada um de nós. Não importa o tempo que a gente tenha conhecido o Senhor. Nós somos essas pedras vivas. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero ler a conclusão. Por favor. Como esperar uma boa colheita com uma alma inquieta, insatisfeita e depressiva? Muitas vezes essa circunstância nos leva para esse lugar e a gente passa a ter uma alma inquieta, ter uma alma depressiva. Esses dias eu, em casa, orando e pensando nas coisas de Deus, me peguei triste, mas muito triste. Falei: Senhor, será que eu estou em depressão? Veio uma seta na minha mente, sabe? Veio uma seta na minha mente. Daí ele veio me consolando. Porque as coisas desse mundo nos levam realmente para ficar muito inquieto. E para quem me conhece muito bem, eu nasci inquieto. Minha mãe falou que meu irmão deu trabalho e a hora que eu cheguei lá eu saí pulando. Eu sou inquieto, procuro fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E essa inquietação, isso também precisa mudar. A gente precisa estar completamente controlado. É exatamente quando aprendemos a cingir o nosso entendimento que realmente a paz interior que excede todo entendimento vem sobre as nossas vidas. Em 2 Coríntios 10, 5 diz assim: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando a gente leva cativo os nossos pensamentos à obediência do Senhor, a gente está submetendo a nossa vontade a Ele. Ele vem e traz uma direção para as nossas vidas. Ele vem e ministra aos nossos corações. E a gente está com os nosso entendimento completamente coberto pela vontade de Deus, pela palavra dEle. Mas esse é um lugar que a gente tem que desejar. Esse é um lugar que a gente tem que ir. Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Sabe, igreja, a gente está aqui. O tema do ano é a colheita. A palavra de hoje é o coração, o terreno. E nosso objetivo é afofar esse coração para que as sementes entrem. E elas venham frutificar. E o coração, muitas vezes ele é endurecido. E a gente recebeu algumas ferramentas, mas a principal dela, que a gente foi ministrado nessa manhã, nesse dia, é que a gente deve cingir o nosso entendimento
E cingir o nosso entendimento é enfaixar o nosso entendimento, é mergulhar o nosso entendimento com a palavra de Deus, levando os nossos pensamentos cativos à vontade de Deus, deixando o Senhor Jesus Cristo conhecer todos os nossos desejos, porque quando nós submetemos os nossos desejos a Ele, muitas vezes Ele vai falar sim, não e espera, mas o que Ele falar eu tenho a certeza de que vai ser o melhor para a minha vida.